Acho que podemos começar, né? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu agradeço vocês aqui pelo acompanhamento da nossa discussão hoje e agradeço os debatedores, porque vocês são pessoas muito ocupadas e estão doando uma parte do seu tempo para a gente tratar desse tema que eu considero tão relevante dentro do setor da comunicação hoje. Para nós, profissionais de comunicação, acredito que muitos que estão acompanhando hoje aqui são profissionais de comunicação também. A ideia desse webinar surgiu de uma conversa que eu e o Marcelo Doeck tivemos. O Marcelo trouxe os resultados do estudo que ele lançou, que ele fez dentro da Social Docs, que é a agência que ele é sócio, que é sócio fundador, e esse estudo falava sobre isso, o que comunicar nesse momento. E quando o Marcelo me trouxe esses resultados, a gente achou que poderia ser interessante trazer essa discussão, envolver representantes da comunicação, de agências de comunicação, para ver como que isso tem acontecido dentro das agências. E esse tema, quando ele me trouxe, foi muito material para mim, que estou na comunicação do Pacto. E em março, quando começou a pandemia no Brasil, a gente tinha uma campanha pronta para ser lançada, uma campanha muito legal, que tinha sido desenvolvida pela UMAP, BBDO, que está aqui hoje, a nossa agência de publicidade, e era uma campanha muito focada em um dos ODS, uma campanha com uma causa, mas mesmo assim a gente achou que não era oportuno o lançamento naquele momento. Quando os olhares, as preocupações das pessoas estavam todas voltadas para a questão da Covid. Então, a gente não lançou e a campanha não foi lançada até hoje. A gente preferiu recuar. Então, assim, é isso, né? A ideia é a gente tratar e debater sobre como a gente pode fazer a comunicação nesse momento, e a gente trouxe para essa conversa a Camila Massari, que é a vice-presidente de atendimento da UMAP BBDO, e o Marcelo Nogueira, que é o diretor executivo de criação da UMAP. E também a gente convidou a Ana Domingues, que é diretora da Impress. A Impress é a agência de PR da Rede Brasil do Pacto Global. Como eu comentei, a UMAP é a agência de marketing. E o Marcelo Doé, que é Social Docs, é um grande parceiro da Rede Brasil do Pacto Global e iniciativas de causa. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, para que o Marcelo conte um pouco para a gente desse estudo que ele fez na empresa dele. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Fernanda. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder bater esse papo. Mas eu vou direto então aqui compartilhar minha tela. E essa apresentação, na verdade, ela tem alguns insights principais do estudo. Depois eu deixo aqui o link para quem quiser poder olhar o link completo. Mas antes de entrar então nos próprios insights, queria contar um pouco de onde nasceu essa ideia. Rapidamente aqui, a Socialdocs é uma produtora especializada em contar histórias de impacto social. A gente é uma empresa B e atua muito forte nessa ideia de que a gente precisa buscar as histórias conectadas a projetos sociais, sejam das organizações sociais, institutos, fundações, negócios de impacto, ou mesmo empresas que tenham projetos ligados a causas, para a gente poder contar e dar voz para essas histórias. A gente acredita muito nisso e, enfim, esse é o nosso propósito de poder contar essas histórias com uma pegada sempre documental e buscando a verdade desses projetos. E a gente, enfim, estava lá no começo da pandemia ainda, terceira semana de março, a gente tinha uma reunião de estratégia, eu e o meu sócio com o consultor, pensando aí como é que a gente ia se articular, como é que seriam as próximas semanas, né, ingenuamente pensando o que a gente ia fazer nas próximas semanas e como que a gente ia pensar num plano comercial ali, já olhando o segundo semestre. E aí, no meio desse papo, né, a gente levou um choque de realidade desse consultor, que é um amigo nosso também, que ele falou assim, cara, esquece toda essa história de plano comercial, esquece o que vocês estão fazendo hoje. Para de pensar um pouco nisso e eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. A partir de agora, vocês deviam ter um foco apenas, que é pensar nessa resposta aqui. Como é que vocês podem contribuir para a sociedade? Essa é a grande pergunta que se colocou e a gente ficou muito provocado por isso, na verdade. No primeiro momento, até uma reação meio, putz, mas espera aí, preciso ter o próximo mês aqui, como é que a gente vai pagar a conta e tal. Mas a gente começou a absorver isso e começou a pensar mesmo no nosso papel, né? No nosso papel, primeiro enquanto indivíduo, depois, obviamente, enquanto produtora, e como é que a gente podia fazer para
para contribuir para esse momento. A gente vive, né, numa condição de absoluto privilégio. Então, como é que a gente poderia contribuir? Começamos a discutir. Enfim, a gente fez algumas iniciativas ao longo desses meses e o estudo é uma delas, né? E esse recorte ele vem muito desse lugar que a gente ocupa de trabalhar com causas sociais e ter uma abertura muito grande tanto no universo do setor social quanto das empresas. E a gente começou a falar e pensou que isso podia ser um valor importante, né? Esse acesso que a gente tem nas duas frentes. Então a gente falou, pô, vamos pensar numa conversa que une essas duas visões, né? A partir, claro, da perspectiva da pandemia e do que a gente está vivendo, vamos selecionar pessoas, né, que a gente, enfim, tinha boas relações e que fossem dessas duas frentes. Então a gente trouxe gente das organizações sociais, gente das empresas e alguns consultores que também olham os dois lados. A gente coordenou uma grande conversa, foram 16 entrevistas, mais todo estudo que a gente fez de Desk Research, enfim. E aí a gente chega nesse estudo que eu vou apresentar para vocês aqui de uma maneira bem sucinta para poder depois abrir para conversa com os demais participantes. A primeira grande coisa que a gente percebeu, assim, isso estava muito claro, mas ficou muito forte na voz de todas essas pessoas, é que a gente estava vivendo, e ainda está, talvez, um ponto de virada muito importante da história, né? Não sei quantos de vocês aqui já estudaram narrativa, storytelling e tal, mas as boas histórias, elas têm esses pontos de virada, né? Um ponto de virada de uma história é aquele momento que acontece alguma coisa e a história não volta mais para trás. Não dá para ser como era antes, né? E a gente sente que a gente está vivendo isso hoje, né? Muito se fala desse termo que até virou meio chavão, do novo normal, mas o que está por trás do novo normal é essa ideia de que aconteceu uma virada muito importante para toda essa geração e quando a gente dá conta disso, quando a gente percebe isso, a gente para de querer ficar olhando para trás e percebe que a gente está nesse novo mundo. A gente precisa interagir, agir e comunicar de uma forma diferente, né? Então, esse estudo ele apontou aqui essas 8 insights, 8 achados, vamos dizer assim. Não tem a menor pretensão de ser regra, muito menos tendência nem de nada. É só um jeito que a gente organizou essas ideias. E, e aqui na apresentação de hoje, eu vou trazer 4 deles para poder fazer uma reflexão e, enfim, para a gente poder mergulhar um pouco neles como eu falei no início, depois eu disponibilizo o link aqui onde o estudo está mais completo e, enfim, tá com todos os insights, tá? Então vamos lá. O primeiro deles é essa ideia de expansão da consciência. Deixa eu mudar a janelinha aqui. Então, assim, uma coisa que a gente já vinha percebendo há muito tempo é essa ideia de que cada vez mais marcas, empresas percebem que são agentes da sociedade, de que são agentes ativos da sociedade, que fazem parte da dinâmica dela como um todo. Assim. Então, as empresas elas não podem estar ao largo dos problemas do país, não podem estar ignorar as questões que a gente vive. Então, quando a pandemia chega, a primeira coisa que ela faz, ela escancara, né, as nossas desigualdades e todas as questões que a gente vive e que às vezes ficam meio em segundo plano. Mas isso desperta um senso de urgência muito grande nas pessoas, assim. E isso eu gosto muito de reforçar. Só controlando o tempo aqui. Eu gosto muito de reforçar isso porque é claro que no final das contas as empresas estão agindo e reagindo, mas essa expansão da consciência ela acontece no plano individual. Assim, a gente começa a ver muita gente querendo entender como é que pode ajudar. E, assim, desde uma pessoa física fazendo uma doação até um grupo de pessoas se articulando para organizar uma saída para ajudar alguém. Enfim, você começa a ver isso o tempo inteiro pipocando e isso, obviamente, reage ou reflete para dentro das empresas, né? É natural, porque, enfim, cada CNPJ é um conjunto de CPFs, né? Então a gente percebe essa expansão de uma maneira muito forte. Ela já vinha acontecendo, então todo o tema do ESG, dos próprios ODS, é um tema que ele vem ganhando força, mas a gente acha que agora isso foi muito acelerado, né? Então quando a gente vê aqui o Sérgio Giorgetti, que é da Visa, por exemplo, dizendo que
todas as empresas têm um papel social a cumprir, não é à toa que aquele documento chama contrato social, né? Justamente ele deveria olhar para esse papel dessa empresa como agente da sociedade, e isso fica muito forte durante a pandemia, porque a gente começa a ver diversas empresas, diversas marcas e organizações tomando partido e fazendo coisas, né? E esse fazer coisas, ele, ele culmina justamente no próximo tópico, que é o papel das organizações sociais, né, do terceiro setor, como uma ponte mesmo, uma ponte entre quem está sentindo a necessidade, está sentindo um chamado de ajudar e quem precisa de ajuda, né? Então, acho que quando a Dani Cachiche fala aqui de um exemplo das diversas ações que a PepsiCo fez nesses últimos meses, né, mas de uma aproximação que a PepsiCo teve por meio do Instituto Free Free, né? Então ela fala assim, teve acesso a comunidades que diretamente não teria conseguido. A gente vê isso o tempo todo alguma marca, alguma empresa precisando se aproximar de gente que precisa de ajuda e tem que ter um intermediário, não tem como. Você não consegue chegar, muitas vezes até você mal consegue se aproximar da comunidade se você não tiver essa conversa com essa liderança. Então o setor social teve um papel muito, muito importante como ponte, e de novo eu reforço, em todas as instâncias, no sentido desde da pessoa aqui da padaria da esquina que precisou ajudar e tinha alguém para fazer uma conexão, até a gente vai ouvir cases aqui, com certeza, das grandes empresas, né? E um poder muito grande de articulação, assim. Pensa que a gente está muito próximo de várias ONGs, e tem uma ONG que tinha uma atividade de educação e eles acabaram pivotando o modelo de negócio, se eu puder falar assim, do dia para a noite, porque fecha tudo, acaba a receita, acaba não sei o quê, não tem mais que... A educação passa a segundo plano, porque você tem que alimentar, tem que se proteger. Então, as organizações se articularam de uma maneira muito rápida, várias delas, para poder justamente fazer esse papel de ponte. E eu acho que isso deu um brilho muito especial para esse setor nesse tempo todo. E aí, claro que a comunicação ela acaba sendo interferida por isso, né? Porque você não pode mais comunicar do jeito que você achava que ia fazer. Existe uma arquitetura e uma articulação que precisa ser feita. Então, tudo isso influencia na comunicação. E é claro que o olhar das pessoas para tudo isso, né, as pessoas vendo o que tem acontecido, começam também a olhar diferente para as empresas. Então, falei um pouco do ESG aqui. Esse é um tema, né, o ASG em português, ambiental, social e governamental, é um tema que vem ganhando muita força. E a gente sempre acreditou nisso, assim, que as empresas, enfim, claro que elas têm um papel a cumprir, mas a gente também sabe que elas são orientadas, elas precisam sobreviver. E o modelo que a gente vive hoje, esse modelo capitalista, ele precisa gerar crescimento das empresas. Enfim, tem diversos stakeholders aí que atuam dentro dessa dinâmica. Então, assim, à medida que... Então, beleza, como é que as empresas passam a pensar mais o seu papel social, cumprir mais esse papel? Isso vai acontecer quando as pessoas começarem a cobrar. E acho que a pandemia veio acelerar essa cobrança, assim. E essa cobrança em diferentes movimentos. Então, a gente tem desde, né, a tão falada geração Y, que já vem com uma cabeça diferente, que pensa mesmo diferente, começa a olhar para as empresas de um novo jeito. A gente tem, do outro lado, as cartas, os round tables, as famosas cartas da BlackRock, né, aos investidores. Então, investidores olhando para isso também de uma maneira muito, muito forte, né, a importância da responsabilidade social das empresas. A gente tem colaboradores, então a gente ouviu nessas conversas, assim, empregados das grandes empresas perguntando para o seu RH, para os seus diretores, e aí, como é que a nossa empresa vai se posicionar? Olha tudo que está acontecendo fora desse escritório. A gente vai ficar aqui quieto? Né? Então você começa a ver movimentos de todo lado acontecendo, e aí isso influencia em como você se comporta, como você interage e, por último, como você comunica. E aí estou chegando aqui no final, para olhar para a comunicação e pensar na importância da coerência. Assim, acho que cada vez mais a coerência vai ser cobrada das marcas
por todo mundo, por todos os stakeholders e, obviamente, pelos consumidores. Então, esse artigo da McKinsey que a gente encontrou, também está indexado lá na pesquisa, né? Fala muito sobre isso, assim, sobre como é que durante a pandemia, aquela primeira pergunta lá, como é que contribui, isso aparece aqui também, as empresas têm um tom, vamos dizer, menos comercial, menos agressivo, e passam a colaborar, a ajudar, a entender qual que é o seu modelo de negócio, onde está a sua essência, como é que você pode fazer para eventualmente, não vou chamar de prestar um serviço, mas colocar o seu modelo a serviço, aí sim, das pessoas. E aí acho que tem duas citações aqui que eu queria trazer, que são muito importantes, né? Quando a Dani fala que causa nasce da essência da marca, né? Existe muito essa questão de as marcas e as causas, a marca encontra a causa, tal. É claro que essa é uma reflexão importante, mas você não constrói uma causa de fora para dentro ou achando uma oportunidade. A causa, eu acredito muito nisso. Ela precisa estar conectada a alguma coisa que é essencial da marca para ela cumprir melhor seu papel e para ela ser coerente, né? E de um ponto de vista de uma dinâmica, acho que mais corporativa, o Daniel do CERT, ele trabalha com o CERT, é uma organização que trabalha com equidade racial, né? Então, comunicação para equidade deve refletir o que a empresa é por dentro, deve ter consistência. Se a empresa não praticar o que comunica, as pessoas vão saber e vão denunciar. Isso está cada vez mais claro, cada vez mais evidente a importância de uma comunicação que da porta para fora tenha tanto efeito quanto as ações da porta para dentro. Não dá mais para você fazer alguma coisa e comunicar outra, né? E aí isso, enfim, no recorte do Daniel de equidade racial, isso fica muito forte. E tá toda hora, a gente vê toda hora as redes sociais, gente apontando para cima e para baixo, da marca que fez isso e não fez aquilo, que faz uma coisa, mas fala diferente. Enfim, estou chegando aqui no final da minha fala e fazer o convite, na verdade. O estudo vai ficar ainda essa semana lá na homepage da Social Docs, então fica aqui o convite para todo mundo que entrar. Se você entrar lá logo, você clica na página inicial e você consegue fazer o download dele. Ele é um estudo mais completo do que está aqui, além de ter todos os tópicos, a gente também traz outras reflexões, a gente traz cases, exemplos. Então, fica aqui o convite para a gente poder olhar mais para isso. E assim eu encerro minha fala e passo de novo a palavra para a Fernanda. Dentro do meu tempo, Fê. Obrigado. Obrigada, Marcelo, obrigada. O Marcelo trouxe essa necessidade, esse senso de urgência, né, que a pandemia mostrou para a gente, esse senso de que as coisas elas podem mudar, elas podem se transformar muito rapidamente e de que a questão da sustentabilidade, de estar dentro da essência, ela precisa ser trabalhada de uma forma urgente. A gente que trabalha com o setor empresarial, o nosso trabalho está muito intenso, a gente vê uma movimentação muito intensa das empresas nesse sentido. Até a gente divulgou recentemente que o Pacto ganhou mais de 100 novos signatários nesse período de pandemia. Então, é um resultado muito interessante, muito positivo e que mostra realmente uma movimentação das empresas nesse sentido. E daí, assim, eu queria ouvir da UMAP e queria ouvir da Impress como que vocês sentiram dentro das agências de vocês esse movimento, né? Eu queria que vocês trouxessem algum tipo de case que vocês tiveram que readequar alguma estratégia de comunicação nesse momento, com base talvez nesse entendimento das empresas, com base no entendimento que as coisas mudaram, né? Que existia um contexto diferente ali. Então, podemos começar com a UMAP BBDO, eu acho que a Camila pode começar falando, né, Camila? Você conta para a gente um exemplo de readequação dentro da UMAP. Oi, Fernanda, super obrigada pelo convite, um momento muito especial para todos nós. O Pacto é cliente da UMAP, é uma delícia trabalhar com eles, principalmente pela causa que o Pacto leva com seu trabalho. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Falando um pouquinho sobre esse tema da comunicação na pandemia e o tanto que isso mudou, né, a nossa realidade, o nosso dia a dia, tudo começou mais ou menos no dia 14 de março, né? Quando a gente, pelo menos na UMAP, foi todo mundo para casa. E aí as coisas todas começaram a acontecer e a vida mudou para todo mundo do jeito que todo mundo sabe, né?
do ponto de vista dos nossos clientes, também foi um momento muito particular e complicado, porque eles também, né, tinham todas as suas estratégias de comunicação, seus lançamentos de produto, tudo estava organizado, planejado, muitos clientes com campanhas prontas, produzidas para colocar no ar, e de repente, de um dia para o outro, ou pelo menos de uma semana para outra, tudo muda, né? E aí tudo aquilo que estava sendo planejado, naquele momento não fazia mais sentido, né? Então as marcas que estão acostumadas a estabelecer um diálogo próximo com as pessoas sobre temas relevantes para ambas as partes, naquele momento não tinha nada do que estava sendo planejado era relevante. A relevância virou outra coisa, né? A sociedade queria continuar esse diálogo com as marcas, mas num outro sentido, né? No sentido de esperar das marcas o que elas iriam fazer para contribuir e para ajudar com aquele momento. Então, em 24 horas, 48 horas, a gente teve que sentar com cada um dos nossos clientes e ajudá-los a pensar no que a gente poderia fazer dali para frente. Tanto do ponto de vista de efetivamente ajudar através de doações, através de atos concretos, como na comunicação, né? O que falar nesse momento em que a sociedade estava de cabeça para baixo, sem saber exatamente o que ia acontecer no dia seguinte, e cada um com suas questões pessoais de família e de trabalho também sendo colocadas ali numa situação difícil. O Nogueira vai falar daqui a pouco e vai trazer alguns exemplos, mas acho que uma situação emblemática foi do Boticário, um cliente nosso, com quem a gente se relaciona há muito tempo, que tem como origem do negócio deles uma previsibilidade muito grande das campanhas que vai colocar no ar, às vezes com 8, 9 meses de antecedência. Então, vocês podem imaginar a quantidade de campanhas que a gente já tinha planejadas, criadas e algumas, inclusive, prontas, produzidas para ir para o ar. E aquilo tudo foi por água abaixo e a gente sentou com eles e traçamos um plano completo de comunicação, sendo uma marca que sempre se relaciona com as pessoas de um ponto de vista bastante sensível e emocional. Naquele momento não poderia ser diferente. A gente tinha que trazer uma mensagem de solidariedade, de entendemos o que está acontecendo, estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos e, ao mesmo tempo, escrever de fato o que a empresa poderia fazer do ponto de vista de doações, né? Acabaram, naquele momento, fazendo uma doação muito importante de álcool gel e itens de higiene, que era o que mais a sociedade estava precisando naquele momento, principalmente para a rede pública de saúde, além de outras contribuições em dinheiro para hospitais. E isso foi feito de uma forma bastante genuína, quer dizer, eles mudaram completamente a linha de produção muito rapidamente e focaram na produção desses itens. E, enquanto isso, a gente preparava comunicações para que a gente pudesse dizer o quanto a empresa estava do lado da sociedade, estava do lado das pessoas, para acompanhar esse momento e poder trazer um mínimo de conforto e de carinho para todo mundo. Mas o Nogueira tem umas histórias de bastidores e vai contar um pouquinho para vocês, de forma concreta, algumas coisas que aconteceram com as campanhas. Fala aí, Marcelo. Legal, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Achei uma notícia espetacular. Eu não sabia que o Pacto tinha 100 novas empresas signatárias num período curto. Então, parabéns. Fruto do trabalho de vocês. E é muito legal que as empresas estejam se engajando, né, e participando, entendendo o papel do Pacto Global e do papel delas mesmas na sociedade, né? Então, é uma ótima notícia que você trouxe para a gente, Fê. Essa história, e achei muito interessante o teu ponto, Marcelo, de analisar nosso momento como pensando do ponto de vista da teoria narrativa, né? Porque faz todo sentido, né? De você pensar que é exatamente isso que a gente está vivendo. A gente passou por um ponto de virada, né? Aquele momento em que tem um acontecimento grandioso em que o herói não tem outra escolha, ele tem que ir na direção da mudança e ele nunca mais vai voltar a ser quem ele era antes. Então, acho que é uma analogia perfeita e é exatamente isso que a gente está passando, né? A diferença é que as pessoas, em geral, têm esses pontos de virada na vida, cada uma individualmente. E dessa vez a gente está passando todo mundo junto, né?
por um único ponto de virada a sociedade inteira. Então, é realmente uma coisa muito grande, muito importante, que realmente é o que todo mundo está dizendo, nada vai voltar a ser como era antes, porque as pessoas também não vão voltar a ser como elas eram antes, né? Esse caso que a Camila estava contando foi bem nesse início, né? A gente acabou de entender que a pandemia estava acontecendo bem em comecinho de março. A gente tinha uma campanha pronta para colocar no ar no intervalo do Fantástico naquele domingo seguinte, com uma mega celebridade num carro conversível, se divertindo, curtindo os produtos, assim, não tinha nada a ver com aquela nova realidade, né? Não tinha como a gente usar esse material. Então, inclusive, a gente envolveu essa mega celebridade nesse processo de criação do que a gente ia fazer. Essa pessoa chegou a filmar um vídeo em casa com celular, que seria uma possibilidade de alternativa de filme para a gente colocar no ar. A gente acabou seguindo outro caminho, mas foi uma coisa muito todo mundo junto. Acho que nesse momento eu nunca vi todo mundo tão unido, assim, as lideranças da agência, a liderança do cliente, todo mundo no mesmo Zoom, discutindo o texto do roteiro, como que a gente ia fazer. Eu, como diretor de criação executivo, sentei no meu computador e fiz a montagem do filme eu mesmo, e a gente colocou um filme no ar com outro discurso completamente diferente, né? Com um conselho para as pessoas ficarem em casa, com uma narrativa de marca completa, quase que o oposto do que a marca falava antes. Então, até a ideia do filme falava exatamente isso. A gente, Boticário, sempre falou para você ficar junto. Agora a gente vai ter que falar para você ficar, cada um na sua casa, juntos, de uma forma emocional, mas cada um agora precisa ficar na sua casa. E a gente passou por isso em todos os clientes. Esse foi um caso muito muito radical, no sentido de que a gente tinha uma coisa para resolver naquela hora, naquele momento, e como empresa, como indústria da comunicação, a gente passou por todas as fases em que todas as empresas passaram, né? Então, até na questão de produção mesmo. Então, a gente, a princípio, começou a trabalhar com cenas que a gente já tinha filmado, depois banco de imagem, depois a gente começou a usar animação. A gente fez, inclusive, a gente fez a campanha do Covid Radar, né? Que a gente fez toda a animação dentro da agência, conseguimos um locutor que era o Ferreira Martins para gravar para a gente, também porque ele abraçou a causa. Então, a gente foi aprendendo a trabalhar, né? E todas as marcas foram se readaptando passo a passo, aprendendo a viver nesse novo mundo, né? Então, a gente, a princípio, usava, acho que a Get Images, um cliente nosso, nunca foi tanto usada na vida, né? Acho que a Get Images virou diretor de todas as campanhas que estavam no ar, porque todo mundo precisava usar os bancos de imagem, e a gente foi aprendendo a trabalhar desse novo jeito. Acho que as coisas mudaram muito de lá para cá, né? Acho que a gente pode, eu não vou tentar esgotar esse assunto agora, acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso na conversa de hoje, mas a gente foi se adaptando e a minha sensação é que num primeiro momento todas as marcas quase que viraram uma coisa só, né? Todo mundo, porque a sociedade esperava das marcas um discurso, o mesmo discurso quase, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo precisava ouvir a mesma coisa e os recursos de produção eram muito poucos. Então, até na época, teve uma brincadeira rolando na internet que era uma montagem de comerciais de várias marcas diferentes e como era tudo muito parecido, parecia que aquele comercial tinha sido feito para uma única marca, né? Que fazia sentido, juntando tudo. Então, todo mundo quase que falou a mesma coisa e virou a mesma coisa. Aos poucos, as marcas foram começando a entender como se comunicar, como voltar para suas vozes originais, né? Obviamente adaptando o discurso, a mensagem, o jeito de se comunicar ao novo momento. E acho que agora a gente está nesse meio em que as coisas ainda estão se definindo. Então, a gente ainda está nesse processo. Acho que a gente ainda está no meio do segundo ato. Ali, voltando para a tua comparação, Marcelo, acho que a gente ainda está no meio do segundo ato ali, vendo para onde essa história vai, qual vai ser o próximo ponto de virada, mas o herói já passou uma parte da jornada, já aprendeu coisas, e acho que, né, como a gente tem que fazer sempre aprender, né? Mesmo com as
com os momentos difíceis, com as coisas difíceis, a gente aprender como que a gente sai melhor, né, dentro de todas as possibilidades, o que a gente consegue absorver de positivo para trazer coisas novas e para fazer um futuro mais interessante. Se a gente tiver só mais um tempinho aqui, acho que seria legal falar de alguns exemplos de marcas que a gente, de campanhas que a gente fez para esse período, né? A gente tem muita coisa, né? Agora, nesse momento, a gente está com 10 campanhas em produção, mais de 10 campanhas em produção, mas a gente, acho que a campanha de mães é um bom exemplo, né, Camila, do Boticário, em que também, nesse processo todo, a gente tinha uma campanha pronta para ir para o ar, de repente a gente voltou, fez um novo roteiro, as cenas que antes teriam sido filmadas, estavam sendo filmadas por um diretor, com todo aquele controle, toda aquela iluminação, passaram a ser cenas filmadas nas casas das pessoas, pelos pais das crianças, que a gente usou depoimentos reais das crianças falando e trazendo uma mensagem bacana de Dia das Mães. A gente tinha 2 marcas que tinham campanhas globais prontas para ir para o ar, que era o Pedigree e o Whiskas, em que a gente usou o material que ia sair com uma mensagem, com outra mensagem, então a gente mudou para Pedigree, a gente falou sobre abandono de cachorro, como cuidar do seu cachorro nesse momento difícil. Para o Whiskas, a gente trouxe a campanha que estava falando sobre as semelhanças entre seres humanos e gatos. A gente usou esse pensamento para falar: aprenda com o seu gato consegue ficar bem em casa, sendo curioso e fica bem em casa, então siga o exemplo do seu gato e fique em casa também. Tem muitos, praticamente para Behringer a gente fez também uma campanha de adoção, de evitar abandonar os seus pets, também fizemos com animação dentro de casa. Praticamente para todas as marcas com quem a gente trabalha, a gente fez comunicações que traziam as mensagens que tinham conexão com a marca, mas uma mensagem que tinha a ver com esse novo momento. Legal, Marcelo, obrigada. Eu queria ouvir da Ana também, né, do lado de PR, de relações públicas, né, como que isso aconteceu dentro do ambiente da Impress? Legal. Primeiro, obrigada, Fernanda, pela oportunidade. Eu costumo dizer essa frase, acho que uma amiga minha disse, deve ter pego de algum lugar, né, mas acho que a pandemia, ela foi nada mais do que um aumento, né, naquilo que a gente tinha de melhor e pior na sociedade. E quando eu olho para o PR, a disciplina, né, do PR, das relações públicas, né, ela já em si, ela já implica uma relação que ela tem que ser baseada na empatia, né, ela tem que ser baseada não só na escuta, mas na escuta ativa, na escuta que promove uma ação. E a gente na Impress já tinha muito claro isso e a gente já vinha trabalhando muito forte, né? O nosso propósito ele é criar, né, ações e trabalhar, usar a comunicação para, claro, impactar positivamente o negócio dos nossos clientes, mas acima de tudo responder aos anseios da sociedade. E eu acho que esse propósito ele nunca ficou tão claro para a gente como nesse momento. Foi impressionante como a gente salto nas relações com os clientes do ponto de vista de ações de impacto social e que realmente assim reverberaram muito do ponto de vista de reputação. Eu, pessoalmente, eu trabalho na área de saúde e bem-estar, então eu já vinha acompanhando essa questão há um tempo. Então, em fevereiro eu já me lembro, né, a gente vai ficar um pouco mais ligada nisso, já temos clientes que de alguma forma já estavam implicados em questões. E eu me lembro exatamente, a quarta-feira de cinzas foi o dia que a gente teve o primeiro confirmado no Brasil, uma volta do exterior, confirmado aqui em São Paulo.
E naquele momento, a gente falou, bom, aqui a gente precisa começar a analisar mais fortemente esse cenário e começar a trabalhar e entregar para os clientes insights sobre o que vai ser daqui para frente as coisas. A gente enxergou muito, né, que aquilo ia ajudar muito a gente, né? Isso foi ainda no final de fevereiro, e os clientes a começar a navegar ali. E dali já surgiu um primeiro produto que a gente criou, assim, realmente foi um insight que saiu dali, que foi um conteúdo diário que a gente até hoje compartilha com os nossos clientes, e que nos ajudou e ajudou os nossos clientes a navegarem muito em tudo que vinha acontecendo em diversas áreas e temas, né, que são os nossos highlights com relação à pandemia. Eu senti muito que nesse período os clientes eles sempre nos buscaram muito, não só, né, pela questão da comunicação e do PR, a gente também acompanha muitos clientes do ponto de vista de gestão de crise. Então vocês podem imaginar o quanto a gente foi acessado nesse momento. Eu acho que o que o Marcelo disse da questão do valor que as empresas geram, eu percebi que realmente houve uma aceleração da gente ter empresas que geram um valor mais compartilhado. Não é um valor só para o shareholder, mas é um valor para a sociedade como um todo. E a gente ajudou os clientes e guiou muito a olharem para esse cenário, para essa sociedade, para a necessidade realmente das pessoas e para entregar ações que elas realmente iriam fazer um impacto positivo. Como a Camila disse no começo, as empresas, e isso foi muito importante, as empresas se movimentaram independente do propósito delas, elas se movimentaram e se uniram muito em torno de temas que eles eram realmente essenciais, né? Então, álcool em gel, equipamentos de proteção individual. Então, a gente sentiu muito isso e a gente ajudou os clientes a criarem essas conexões. Me lembro de muitas conexões que a gente fez com o Fundo Solidário e outras e secretarias estaduais para que os clientes conseguissem fazer essas doações. Então, a gente trabalhou muito nesse meio de campo. E a partir de um determinado momento, a gente começou a olhar também, e aí a gente acelerou muito o processo interno de entender o cenário desses clientes e promover a partir de uma necessidade que eles realmente iam além do que só o discurso, né? A gente fala muito dentro da comunicação de saúde do paciente no centro, e muito se fala também de como a gente precisa ir além do disease awareness, né? A indústria da saúde, ela faz muito disease awareness, ela fala muito de prevenção, fala muito de que você precisa se vacinar, mas faz pouco de realmente ajudar as pessoas, né? Uma coisa é você falar que a pessoa precisa se prevenir, que ela precisa fazer exercícios, uma coisa é você ser uma pessoa na periferia, né, que não tem um parque para ir, uma academia. Então, eu percebi que as empresas começaram a ser mais colocarem no lugar do paciente, das pessoas, e não só comunicarem, mas quererem realmente entregar algo que possa ajudar. Dois exemplos aqui, que eu acho que são exemplos bem interessantes. Um deles é de Roche. Roche é uma empresa que atua em alguns segmentos extremamente da saúde, né? Então, vocês devem acompanhar, ela tem hoje, né, os principais testes, né, alguns tipos de testes que são super importantes para a COVID. Também estão envolvidos em estudos super importantes do ponto de vista de tratamentos e medicamentos que podem ser uma solução aqui, né, no tratamento da doença. Mas é óbvio que esses tratamentos, esses testes, eles iam continuar, eles tinham como eu vou dizer, eles tinham a sua própria rotina de como eles iam chegar na sociedade, né? E a empresa começou a se questionar: o que mais eu posso fazer? Como eu posso realmente ajudar nesse momento? E uma das áreas que Roche trabalha muito é a hematologia, então ele já tem alguns parceiros dentro dessa área, desde bancos de sangue, terceiro setor, organizações do terceiro setor, como a SAS, que também atuam nesse tema. E a gente percebeu, mapeando, né, o cenário, que uma das questões que estavam realmente impactando muito a sociedade no momento era a questão da doação de sangue. As doações de sangue caíram vertiginosamente no período. Obviamente, as pessoas não queriam sair de casa, né? E isso estava impactando o sistema de saúde.
E aí a gente propôs a Roche, por que não? Já que Maomé não vai à montanha, por que não a montanha vai a Maomé? Por que não criar um banco de sangue móvel? Né, em que você vai aonde as pessoas de alguma forma vão estar, né, normalmente, supermercado, talvez uma praça onde elas estão passando para pegar um metrô, um batalhão de polícia, enfim, né? Por que não fazer esse movimento? Então foi isso que a gente fez. A gente criou um banco de sangue itinerante junto com Roche, a SAS, que é uma organização do terceiro setor. E a gente também fez uma parceria, isso foi uma coisa muito bacana, com um cliente nosso, que é os supermercados, a rede do dia de supermercados. E esse banco de sangue móvel, né, que só foi possível também essa parceria com o Hemocentro, né, porque eles detêm realmente a tecnologia toda de coleta de sangue. Ele vem já, acho que há mais de um mês, rodando toda a Grande São Paulo, supermercados, shoppings e, enfim, lugares onde, de alguma forma, a gente ainda tem uma circulação. E tem tido um resultado incrível. A gente conseguiu coletar até agora, 1.300 doadores, que numa base de 600 litros de sangue, que já impactou, já conseguiu, né? Já foram doados para mais de 5.000 pessoas essa doação. E é muito interessante ver que, do ponto de vista de comunicação, esse projeto ele repercutiu imensamente para o cliente, né? Muito mais do que a gente imaginaria. Então, matérias em TV, em sites, porque realmente era algo que impacto e que era uma entrega muito maior do que simplesmente um discurso. Né? Então, acho que esse é um tema, foi um case muito interessante e que deu muito orgulho de participar. O outro projeto, que aí já é de uma outra área, mas que eu acho que é interessante também trazer, é de McDonald's. McDonald's, todo mundo acompanhou, né? Uma indústria da alimentação, fast food, a gente, né, no primeiro momento onde tudo fechou, e acompanhando muito o cenário também, a gente percebeu, primeiro, né, como a sociedade estava preocupada, com toda a razão, com os pequenos negócios, os pequenos são os que mais sofreram, né? E a gente percebeu também da população uma atividade e negatividade com relação aos fast foods, porque de alguma forma eles vão sobreviver, né? E é mais fácil. Os pequenos estabelecimentos não, então muitas campanhas como no seu bairro, né? Muitos questionamentos também, como esses estabelecimentos vão conseguir manter segurança alimentar, protocolos que são importantes, eles não vão conseguir. E aí, mapeando isso, a gente voltou para o McDonald's, que também estava, obviamente, né, num anseio muito grande de conseguir gerar algum tipo de valor relevante para as pessoas. E a gente falou, por que não? Ao invés da gente, talvez, reforçar essa antagonização, por que não a gente tentar integrar e unir essas forças? Né? Por que não a gente tentar colaborar e ajudar os pequenos estabelecimentos? Então, a gente criou um curso de protocolos alimentares, de segurança alimentar, baseados, né, nas principais metodologias e tecnologias de segurança sanitária para pequenos estabelecimentos. E disponibilizou isso de forma gratuita online, para ajudá-los a, de alguma forma, navegar nesse processo, né? E foi um sucesso, né? Até agora a gente já conseguiu, acho que foram duas turmas desse curso. Muito interessante, porque é um curso que ele é dado pelos próprios executivos e especialistas do McDonald's. Esse curso já atingiu 2.000 pessoas, provavelmente 2.000 pequenos estabelecimentos que conseguiram, de alguma forma, acessar um tipo de informação que normalmente eles não acessariam e que foi compartilhado por uma empresa que, sim, ela tinha, de alguma forma, uma obrigação de colaborar, né? Não fazia mais do que o seu papel, né? E, mais uma vez, né, o retorno foi imenso, né? Foi um retorno muito bacana. E eu acho que esses dois cases mostram um pouco dessa mudança que a gente espera cada vez mais das empresas, né? Sair do discurso,
Realmente, esse momento, acho que ele acelerou isso. Vamos ajudar de fato, vamos ouvir, né? Mas não vamos só, né, falar, estou com você. Não, eu vou te ajudar. Né? Eu estou aqui, vou segurar na sua mão, vamos lá. Então, eu vi muito isso. E eu acho que, só para finalizar a minha fala, eu acho que de uma dos públicos que mais a gente se relaciona, que é a mídia, a gente viu, inclusive, um movimento muito interessante de promover isso. Então, não sei se vocês conhecem, mas o Jornal Nacional ele criou um quadro, que é o Solidariedade, que ele hoje, acho que foi a primeira vez que o Jornal Nacional realmente começou a falar o nome de empresas. O Jornal Nacional sempre falou o nome de empresas em crise. Então, se você tinha alguma crise, o Jornal Nacional ia lá e ia falar o nome da sua empresa. Nunca, né, um telejornal do nível do Jornal Nacional falava o nome de empresas e trazia ações nomeando as empresas. Pela primeira vez, eles criaram um quadro especificamente para isso, né, para realmente reconhecer o esforço que as empresas estão fazendo na geração de impacto social nesse momento. Então, esse projeto, por exemplo, do McDonald's foi citado, foi apresentado no Solidariedade. Esse foi um dos, né? São vários os projetos que a gente tem visto e que, de alguma forma, mostram esse engajamento que vai além do discurso. Obrigada, Ana, Camila, Marcelos. Pelo que vocês estão falando, né, se a gente puder resumir aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa conversa, se a gente puder falar o que as empresas devem comunicar nesse momento, o que as empresas devem, como as empresas devem utilizar a comunicação nesse momento, talvez seja melhor assim, né? Pelo que vocês falaram, as empresas precisam responder aos anseios da sociedade nesse momento. É mais estratégico ela trabalhar dessa forma para continuar mantendo uma relação positiva com seus stakeholders, para ela, e daí o consumo é uma consequência disso, talvez, né, desse relacionamento positivo que a empresa acaba estabelecendo com a sociedade, atendendo a esses anseios, a esse momento tão sensível que a gente vem vivendo, né? E me veio também uma pesquisa que eu vi recentemente, aquela Edelman Trust Barometer, vocês falando, essa pesquisa aponta que teve um recorte brasileiro, e nesse recorte brasileiro aponta que 91% dos entrevistados disseram que as empresas, elas esperavam que as empresas assumissem o papel dos governos nesse momento. Então, tem uma expectativa muito elevada, né, em relação às empresas. E daí, assim, como vocês são especialistas em comunicação, eu não sei se vocês poderiam fazer uma listinha ali para a gente, né, o que comunicar nesse momento, como comunicar, o tom de se comunicar, né? É claro que vocês falaram ali trouxeram esses exemplos que sinalizam, né, como que as coisas estão sendo feitas, mas se vocês pudessem listar, ilustrando para a gente esse passo a passo da comunicação nesse momento, seria interessante. Quem quer começar? O Marcelo Doeck também está convidado aí para dar as dicas. Boa. Acho que bom, a gente chegar numa lista suprema aqui é um grande desafio, mas eu queria trazer um pouco de um ponto de vista que eu venho observando e que a gente discutiu bastante também com os nossos clientes. Eu concordo com essa ideia de como é que as empresas passam a atender os anseios da sociedade, mas acho que tem uma coisa muito importante aqui, um aspecto do como fazer isso, que tem a ver com a verdade de cada organização, com a verdade de cada marca, com a verdade de cada empresa, sabe? Vou voltar, pegar a brincadeira aqui do Nogueira, com o paralelo do storytelling de novo. Tem uma regra nas histórias que diz que quão maior for o problema, quão mais dramático for o dilema e o desafio, mais aquele personagem ele se revela. Então a gente está num momento dramático, a gente está passando por isso. E essa é a hora das empresas revelarem as suas verdades, a sua essência. Então, como é que se atende o anseio da sociedade com a sua verdade, com alguma coisa que seja autêntica e de verdade sua? Porque agora também está todo mundo com telhado de vidro, né? Então acho que essa é uma perspectiva. E a outra perspectiva, que também a gente viu muito, é só ligar a TV, ligar a internet, enfim, você está vendo o tempo inteiro, as produções tiveram que ser enxugadas, não teve outro jeito. Então, seja animação, seja o vídeo celular, seja... Só que na hora que você não tem mais tanto investimento, tanto suporte, tanto
tanta coisa de logística, do ponto de vista de produção, restam as boas histórias. Resta aquele personagem matador, aquela pessoa que fala bem, aquele seu consumidor que criou alguma coisa. Então, como é que a gente une verdade com boas histórias para conseguir construir essa ponte, essa comunicação que no final do dia vai virar consumo, vai virar serviço, vai virar aumento, geração de riqueza para todo lado, né? Mas eu acredito muito nessa dualidade aí, verdade com as histórias boas, assim. Eu só queria complementar um ponto, desculpa, só um ponto, eu só queria complementar um ponto do Marcelo. Eu concordo totalmente, eu acho que as empresas que de alguma forma já enxergam essa sua verdade, elas conseguem fazer isso de uma forma mais ágil, né? Mas muitas empresas ainda não enxergam, não conseguem enxergar isso, elas não têm um propósito definido. Não que ela não exista ali na essência um caminho, né? Mas muitas não têm. Mas muitas, inclusive, já estão nascendo disso, né? Então, um dos nossos clientes, que é a AFIA, que inclusive é uma signatária do Pacto Global, é uma empresa que ela nasce com o papel de levar a educação médica para os rincões do país. Hoje a gente tem, nos centros do Brasil, a gente tem uma relação médico per capita da Escandinávia e saindo do relação per capita de médico né, médico versus paciente de África. E essa empresa, ela nasceu com o objetivo de aumentar o número de vagas e levar a educação e poder levar mais médicos para o interior. A gente viu que o crescimento dessa empresa, né, nesse período de pandemia, o entendimento da proposta de valor deles, ficou tão mais claro para a sociedade, né? E eles conseguiram agir tão rapidamente, entregando inclusive projetos e ajudando nessa parte da educação dos médicos no Brasil todo, porque eles têm um olhar de tecnologia muito forte que ajudou, que realmente foi muito mais fluido. Então, eu concordo que ter esse propósito muito claro é importante. Assim, isso é muito fácil para aquelas que ainda não têm, muitas ainda não têm. Esse momento é um momento de olhar para dentro e refletir sobre isso, porque, como você disse, Fê, eu não acho que tem volta, não tem volta, né? Já não tinha antes, né? Esse já era um tema que já estava aí, não adianta, né? Você precisa gerar valor não só para os seus shareholders, você tem que gerar valor para a sociedade também, né? E assim você vai, inclusive, ter uma conexão muito melhor com o seu consumidor e vai poder, dessa forma, gerar mais lucro, né? Isso. Quando você falou, Fernanda, da gente fazer uma listinha, me deu um nó na cabeça, porque realmente você começa a pensar que cada empresa e cada marca tem uma realidade muito diferente, né? Tem um público muito diferente. Então, o que me veio na cabeça quando você me fez essa pergunta são valores maiores, que são, para mim, o que eu pensei na hora: coerência, transparência e honestidade, né? Porque eu acho que hoje em dia as marcas precisam ser coerentes com seus valores e com suas atitudes, as atitudes das suas empresas, né? Transparência, porque hoje em dia a informação está toda ao alcance de qualquer pessoa, né? Então, se você fala uma coisa e faz outra, em 2 segundos você é desmascarado e isso se volta contra você. Então, a transparência é muito importante e a honestidade é a mesma coisa. Além de tudo, tem uma outra questão que é das marcas e das empresas que estão por trás dessas marcas, que é se a gente tiver uma fórmula que todas as marcas sigam, vai todo mundo ficar absolutamente igual. E se todo mundo ficar igual, não funciona para as marcas ser exatamente igual. Então, até por isso é muito importante que as marcas se conheçam muito bem, tenham um trabalho interno da marca, de entender quais são os seus valores e aonde faz sentido ela falar e aonde não faz sentido ela falar, para ter esse trabalho de diferenciação e para cada uma poder aprofundar na sua área em que faz sentido, e trazer tanto para a comunicação do dia a dia quanto para as ações reais que ela faça, essa coerência, né? Tem essa ligação que você, como a gente está falando de personagem, de narrativa, as marcas, elas são personagens, elas têm uma personalidade, você espera algo delas e você não aceita algo vindo delas, né? E cada uma é diferente. Então, é importante que cada marca tenha um trabalho interno de
de não ser simplesmente um fabricante de um produto ou de um bem, mas que ela tenha uma personalidade, tenha valores, né, tenha significado, para que as decisões sejam quase que óbvias, né? Aquela marca, quando você entende muito bem o que ela é, o que ela acredita, o que ela pensa, parece que você nem precisa pensar muito para saber o que ela deveria fazer, porque é óbvio, né? Assim como quando você conhece muito bem uma pessoa e ela toma uma atitude que tem a ver com ela, parecia que era óbvio, era previsível. E quando ela faz uma coisa que não tem nada a ver com os valores dela, você fica chocado, você não aceita aquilo. Então, da mesma forma, você tentar fazer o que todo mundo está fazendo pode soar muito mal, né? Pode ser interpretado como você está tentando forçar uma barra, está tentando fazer algo que não tem conexão com tudo que você já fez e já falou antes e o que a sua empresa faz no dia a dia de verdade, né? Então, acho que a coerência, transparência e honestidade sempre foram importantes, né? Mas hoje não tem outro jeito, né? Hoje em dia não dá para você não trabalhar com esses valores. Acho que eu queria adicionar uma coisa aqui, Fê, desculpa te interromper, que eu acho que além dessa coisa da coerência, da transparência, da honestidade, da verdade das marcas, que os Marcelos e a Ana falaram tão bem, eu acho que tem uma coisa também que é uma sensibilidade, se eu puder adicionar essa lista, da marca entender qual que é o momento exato que a gente está vivendo, desse drama que a gente está vivendo, né? Então, lá no início, não havia espaço para humor, não tinha espaço para mensagens mais descontraídas, ninguém estava querendo escutar aquilo, né? Agora, com o tempo passando, eu não vou dizer que a gravidade está menor, mas a gente um pouco já digeriu e já entendeu as consequências e cada um está vivendo as suas próprias consequências, mas a gente sente que as pessoas estão um pouco mais abertas a querer viver um pouquinho daquela vida que a gente tinha antes, de querer sorrir um pouquinho, de querer escutar discursos até de marcas que sejam um pouco mais otimistas, que tragam um pouquinho de frescor para esse dia a dia que está tão pesado. Então, agora está um momento em que as marcas estão começando a voltar um pouquinho a falar sobre seus produtos, seus serviços, oferecer vantagens, porque as pessoas também estão eventualmente querendo tirar um pouquinho aquela coisa de, puxa, não vou consumir, não vou comprar, não vou fazer. Então, alguns desejos reprimidos, e cada um vai escolher os seus, vão querer ser satisfeitos, né? E as marcas, acho que tem que entender, tem que ter essa sensibilidade para saber o momento certo do discurso certo, né? Sim, sim. Gente, nós estamos caminhando mais para o final aqui do nosso evento. O que vocês falaram é que eu acho que tem muita questão da essência, né? Da essência, de ter a essência conectada nas ações que estão acontecendo para que não fique algo descolado. E eu comecei a receber aqui perguntas, e eu vi uma pergunta que tem muito disso, né? Que fala o risco de se surfar na solidariedade, se isso não é um risco, né? Da empresa ser apontada, ela começar a tentar atender aos anseios da sociedade e ela ser apontada como uma aproveitadora, né? Que a empresa está se aproveitando dessa situação. Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa a esse comentário que chegou aqui nas perguntas, mas pelo que eu entendi, a questão da essência é muito importante nesse sentido, né? Para que o público entenda que existe verdade naquela ação, que existe verdade naquela comunicação. Vocês querem... Eu gostaria, assim, de acrescentar, eu concordo, acho que o Marcelo falou muito bem disso, né? O conceito de lugar de fala também se aplica aqui, né? Então, você realmente partir de um lugar que é legítimo nas suas ações, né? Então, que realmente não conversa com a tua essência, acho que isso é importante. Mas eu passei muito por esse ponto com os clientes, muitos clientes questionando, devo divulgar, não devo divulgar essa ação. E é interessante ver, e eu acho que muitas coisas mudaram, né? A gente passou realmente por um momento gigantesco, né? Na forma da gente enxergar as coisas. E eu senti muito nesse período, inclusive uma abertura grande da opinião pública e da mídia, para realmente promover e trazer à luz as iniciativas de solidariedade como um jeito de realmente incentivar.
Então, como a Camila disse, eu acho que tem momentos e momentos. Acho que você tem que ter o bom senso. Mas eu acho que esse foi um momento que foi importante. Foi importante esse espaço que a mídia deu para desses projetos, porque isso estimulou mais as empresas a fazerem. Às vezes as empresas, eu já vi algumas vezes isso, as empresas às vezes elas se escondem atrás de alguns de alguns preconceitos, às vezes para não agir, ou às vezes para não tomar uma decisão que possa ter um impacto maior. Então, eu acho que a gente às vezes tem que romper um pouco dessas barreiras. Eu acho que essas ações nesse momento elas foram bem vistas, foram bem-vindas, e eu acho que daqui para frente a gente tem que revisitar um pouco o que é oportunidade e o que é oportunismo, né? Sempre, obviamente, refletindo sobre essa questão do lugar de fala, da legitimidade. E saber que existe hora para tudo, né? No início da pandemia, sim, doar álcool em gel, por mais que você fosse uma empresa que não tem nada a ver com isso, era uma ação super importante, né? Então, não tem receita de bolo, eu acho. Gente, eu acho que o Nogueira quer falar, né? é só falar que muitas vezes isso tem muito mais a ver com o que você faz, com como você conta ou o que você faz do que com do que a atitude que a empresa tomou, né? Muitas vezes uma empresa fazer uma atitude positiva e boa para a sociedade é uma coisa. Como ela vai comunicar isso, muitas vezes é que é o problema, né? Que transforma a oportunidade em oportunismo. Se ela fizer essa comunicação de uma forma inadequada, pode se voltar contra ela. Mas de uma forma geral, eu acho que quanto mais a sociedade valorizar as atitudes sociais das empresas, mais as empresas vão ter boas atitudes sociais, porque elas são empresas, elas são movidas pelo seu negócio. Então, acho que também faz parte da gente, como sociedade, aprender esse novo mundo, em que muitas vezes a empresa vai fazer uma atitude social e valorizar isso, tentar... eu acho que é um ciclo, né? As empresas fazem porque elas têm que fazer, mas também porque isso é bom para os negócios delas. E a gente, como sociedade, incentivar isso é muito bom, porque pensando numa lógica muito simples, é muito melhor que se faça do que não se faça, né? Muito melhor que tenha mais gente, mais empresas fazendo boas ações e boas atitudes do que menos, né? Então, acho que também é nosso papel como consumidores, como sociedade, não só cobrar, mas também valorizar, né, as empresas que têm boas atitudes. Ótimo. Gente, a conversa tá super boa, assim, a gente tem pano para manga aí, a gente teria muito o que discutir ainda, mas a gente não tem mais tempo. Já passamos aí do nosso tempo, infelizmente, e tem algumas perguntas, eu posso depois mandar para vocês, né, se vocês puderem responder, mas a gente não vai conseguir responder aos questionamentos que surgiram. Então, pessoal, eu agradeço ao pessoal que está acompanhando aqui o debate, agradeço vocês que estão debatendo com a gente, né? E que, como eu falei no início, vocês têm um tempo aí tão precioso. Eu sei como é o dia a dia de vocês trabalham com pacto e doaram uma parte do tempo para ficar aqui com a gente. Obrigada, pessoal, e eu vou passar para vocês as perguntas que surgiram para que vocês respondam, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.